Olá, seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Eu sou a Mônica Mariani, psicóloga e neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje a minha conversa é direcionada a você, papai, mamãe, você que tem filhos em casa. Eu quero ajudar você para que você aprenda como lidar com comportamentos indesejáveis, com a desobediência da criança, comportamentos desafiadores. Então, eu vou te dar algumas dicas, orientações práticas e simples para você fazer, e isso irá ajudar a diminuir esses comportamentos do seu filho. Primeiro de tudo, evite intimidar a criança. Quanto mais você intimida ele, o seu filho, mais ele vai ficar revoltado, ele vai ficar com raiva e ele vai continuar a desobediência dele como uma forma de afrontar, de mostrar essa revolta para você. Então, não intimide o seu filho. Segundo ponto, toda vez que você precisar chamar a atenção dele, eu sei que nem sempre isso é possível, mas sempre que você puder, faça em particular. Não faça seu filho se sentir humilhado na frente dos outros. Chame ele em particular, converse, chame a atenção dele, explique que o que ele fez está errado e faça isso sempre em particular. Isso evita que ele se sinta constrangido, fique revoltado, sempre reforce o comportamento desejado. Toda vez que seu filho se comportar de forma adequada, elogia ele. Diga para ele por que você está orgulhoso dele. Dê os parabéns a ele. Dê mais atenção a comportamentos corretos do que a comportamentos incorretos. Muitas vezes nós temos o costume de prestar atenção, focar só naquilo que a criança faz de errado. E aí, quando ela faz uma coisa certa, é como simplesmente ela não fizesse nada. Só que a criança está em fase de aprendizagem. A gente sabe que é nossa obrigação fazer o que é certo, só que a criança ainda está aprendendo isso. Então, uma forma de ela repetir esses comportamentos corretos é você reforçar eles. E uma excelente forma de reforçar é com elogios. Toda vez que você for dar uma ordem ou um comando para o seu filho, você precisa fazer isso de forma simples, direta e clara, sem rodeios. Fique na altura do seu filho, fala para ele o que é esperado dele, o que você quer que ele faça, e depois que você terminar de falar para ele, você vai perguntar para ele se ele entendeu. Aí se ele falar assim, entendi mãe, entendi pai, aí você vai falar assim para ele, então repete a ordem que eu te dei. Se possível, quando você for dar uma ordem, um comando para o seu filho, coloque a mão no ombro dele, ele vai prestar mais atenção se você fizer isso. Então, comandos diretos, o entendimento fica muito mais fácil para a criança. Toda vez que você combinar alguma coisa com o seu filho, cumpra. Eu sei que às vezes não dá certo para cumprir e a criança precisa ir aprendendo a lidar com as frustrações. Então, para reduzir essa probabilidade, quando você for combinar alguma coisa para o seu filho, você já antes tenta pensar em duas opções e já conversa com ele sobre essas duas opções. Ou seja, se não der certo esse combinado, vai acontecer essa outra coisa aqui. Então já antecipa. Isso vai dar uma previsibilidade para a criança, ela vai ficar menos ansiosa e não vai ficar irritada caso não dê certo. Ela vai ficar, claro, um pouco frustrada, mas ela sabe que se não desse certo, ela teria uma outra opção. Então isso reduz as chances de que ela tenha comportamentos de desobediência, de comportamentos desafiadores. Não grite com seu filho. Existem pesquisas que mostram que gritar frequentemente com uma criança causa prejuízos incalculáveis. Nós adultos, como que a gente se sente quando alguém chega e grita com a gente? É muito ruim. Imagina uma criança ouvindo gritos todo dia, para tudo. Gritos são péssimos educadores. Então, não grite com o seu filho. Converse. Educar é repetir. Educação é repetição. Eu falei uma, falei duas vezes, ele entendeu, não ouviu. Fale 3,
fale 4, explique e dê o exemplo. Educar é assim, exige trabalho, exige constância, exige muita paciência. Então, elimine os gritos da sua vida. Se você estiver nervoso, alterado, estressado, passando por alguma situação difícil naquele dia, evite discutir com seu filho. Se acalme primeiro, depois você resolve o problema com ele. Porque se você for conversar, discutir com seu filho, e num período em que você já está nervoso, já está irritado com alguma outra coisa, isso vai piorar ainda mais a situação. Lembre-se de que educar uma criança é um processo contínuo, leva tempo, é preciso muita paciência. E eu também quero destacar aqui uma coisa muito importante. Se você perceber que mesmo você aplicando essas estratégias, mesmo assim o seu filho ainda apresenta comportamentos desafiadores, disruptivos, se desregula muito facilmente, com muita frequência, é interessante você procurar um psicólogo, que ele é o profissional que vai poder ajudar seu filho, ajudar você, sua família a resolver isso.